bem-vindos a mais uma live da EUSA Escola de Empreendedorismo. Podem chegando, boa noite, com um tema sensacional, né? Complementando a live da semana anterior, da terça-feira, que é as habilidades para o seu filho conquistar os objetivos. Olha que bacana essa live, né? E aí eu já começo com a... Sejam bem-vindos, pessoal, sejam bem-vindos. O áudio tá bom? Me dá um ok aí, ó. Na hora que tiver um ok aí, fala aí se o áudio tá bom, o vídeo tá bom, tá tudo ok. Vamos começar a nossa live aí, para quem tá entrando aí, quem puder me dar um joinha se o áudio tá bom, só coloca aí, ó. Tá tudo bem, tudo ok. E eu já começo com aquela pergunta. A gente gosta de causar, trazendo uma pergunta para vocês refletirem, né? Se seu filho continuar com as habilidades que ele tem hoje, ele vai conquistar os sonhos que ele deseja? Pensa aí. Seu filho, vou ajudar aqui fazendo algumas outras perguntas. Seu filho sabe lidar com a frustração? Quando ele se frustra, ele não alcança algo, qual que é a atitude que ele toma? Seu filho consegue... Ô William, seja bem-vindo, boa noite, obrigado por estar aí, tudo ok? Obrigado, William, obrigado. Seu filho sabe lidar com as derrotas? Quando ele perde num jogo, quando ele perde numa brincadeira, ele consegue lidar? Ou ele faz uma birra e ele desiste? Seu filho começa um monte de coisa e não termina nenhuma? São perguntas para vocês pensarem. Seu filho, ele sabe convencer os amigos a jogar um determinado jogo? Ele tem um poder de convencimento? Ele tem um poder de liderança para, na hora que estiver jogando com os amigos, eu quero jogar futebol. E aí ele tem a argumentação, os outros querem jogar pique-esconde, por exemplo. Querem brincar de pique-esconde. E ele tem um poder de argumentação, contra-argumentação para convencer os coleguinhas para conseguir jogar o jogo que ele quer, né? Quando ele tem um tempo definido para fazer uma tarefa, ele se sente à vontade sobre a pressão ou ele perde o controle emocional porque a pressão é muito grande para ele? Vocês estão conseguindo responder essas perguntas, né, pensando no dia a dia dos seus filhos? Ele cumpre um cronograma? Você planeja lá a tarde toda dele lá, de tal hora a tal hora ele vai fazer dever de casa, de tal hora a tal hora ele vai estudar, de tal hora a tal hora ele vai para aula de inglês, e você sai para trabalhar e na hora que ele chega ele não fez nada, não cumpriu nada, não está com o dever de casa pronto, não tomou banho. Eu tenho esse problema, tá, gente? Eu tenho filho, eu estou no mesmo lugar de vocês, tá? Ele pede para comprar as coisas o tempo todo. Pai, compra aquilo. Pai, compra aquilo outro. Pai, sem saber o real valor do dinheiro, a consciência do dinheiro. Será que ele sabe sobre o real valor do dinheiro? Ele, quando ele erra com alguém, ele faz algo que machuca a outra pessoa, ele entende que ele machucou, que ele fez algo errado, que ele machucou outra pessoa e ele assume o erro? Estão conseguindo responder essas perguntas? Vocês estão percebendo que eu estou provocando vocês a pensar em algumas habilidades, alguns comportamentos, algumas atitudes do seu filho para ele conseguir os objetivos dele? Resumindo aí essas perguntas que a gente fez aí, que eu fiz para vocês, gente, nós estamos falando de disciplina, foco, nós estamos falando de planejamento, liderança, educação financeira, nós estamos falando de persistência, nós estamos falando de vendas, quando o seu filho está vendendo ali uma ideia para os amigos, ele tomar decisões e assumir as consequências, ou seja, ter responsabilidade. Estão percebendo que essas habilidades, essas atitudes, esses comportamentos são importantes para ele conseguir os objetivos agora, desde já? Imagina lá no futuro. E é sobre isso que nós vamos falar nessa live de hoje, né? Essas habilidades que têm que ser trabalhadas para o seu filho alcançar os resultados, os sonhos, os objetivos. E nós vamos citar exemplos práticos aqui para vocês. E essa live serve também para os pais, porque ela é um âmbito geral. A gente conversa sobre um âmbito geral. E para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte, CEO da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes.
Sou pai igual vocês, a gente tem as mesmas dores, sou pai de 2, um de 10 e de 14. Sei dessa dificuldade, desse desafio da gente criar, desenvolver os filhos, né? Então sou empreendedor, sou empresário. E a EUSA, Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes, já está aí no mercado há mais de 6 anos, quase 7 anos agora, completando em maio, e já passaram pela gente mais de 1.000 alunos aí formados como alunos empreendedores. E para quem pergunta aí, né, nossa, mas empreendedorismo para criança e adolescente, isso existe? Isso tem sentido? Como a gente fala aqui nas lives, né, nós temos lá o nosso canal do YouTube, a gente tem lá uma playlist ali, resultados dos nossos alunos, catalogados mais de 50 horas de resultados dos nossos alunos, entre depoimentos de mães, depoimento de pais, lives que a gente faz com os nossos alunos que eles participam e eles relatam os resultados que eles alcançaram, depoimentos dos próprios alunos. Então é só vocês irem lá, aqui também no Instagram tem vários depoimentos, várias lives que estão salvas aí dos relatos dos nossos alunos, ok? E então vamos começar a nossa live aí com esse tema bacana que é quais são as habilidades, né, para o seu filho. Principalmente a gente vai falar muito do que a gente chama de habilidades empreendedoras para o seu filho alcançar os resultados. Por que resultados? Porque sonho sem ação é frustração. Então quando você tem um sonho, mas alcança o resultado, isso é que importa. Isso aí você gera autoconfiança em você mesmo, no seu filho. Então é interessante a gente focar no resultado. E como não pode deixarmos de ser, todo início da nossa live, o que a gente fala? Para começar, se a gente quer criar, quer educar da forma como a gente quer os filhos, o que a gente precisa? Nós, pais, somos os melhores e maiores exemplos para os filhos. Então, se a gente quer que o filho tenha uma proatividade, a gente precisa ser proativo. Se o filho tem que ter disciplina, tem que ter acompanhar o cronograma, a gente precisa dar esse exemplo para eles. Não tem outra forma, tá? Então, a gente vai voltar muito nisso, porque a gente sabe que os pais são os exemplos para os filhos. Os pais que se tornam as melhores referências para os filhos. E a gente começa aqui com uma frase do Ricardo Amorim sobre o empreendedorismo. Ricardo Amorim, para quem não conhece, é um dos economistas mais influentes do Brasil, segundo a Forbes, que é uma revista renomada mundial de economia e business. E ele fala que o empreendedorismo, para ele, é muito usado, né, no âmbito empresarial, mas o empreendedorismo ele pode ser para qualquer coisa. E por isso que eu acho bacana essa frase dele, porque para ele empreender é ter a vida, as rédeas da vida na própria mão. Empreender para ele é ter atitude, é você ter uma atitude perante a sua vida. Você pode empreender na família, pode empreender dentro de casa, pode empreender dentro do clube, pode empreender na sua própria vida, pode empreender com os amigos, com os colegas. Então o empreendedorismo serve, é uma atitude, né? E trazendo aqui outras falas de grandes empreendedores, a Camila Farani, que é uma grande empreendedora e levanta essa bandeira do empreendedorismo feminino, ela fala que o empreendedorismo salvou a vida dela. Porque aonde ela chegou hoje foi devido à mentalidade empreendedora que ela tem. E ela fala numa entrevista, falando justamente que quando o empreendedor sai de férias, ele não descansa a cabeça. Ele está preocupado, o empreendedor é inquieto. O empreendedor quer resolver problemas, independente de qual problema. Se ele vê um problema na porta da casa dele, ou ele saindo da casa dele, ele quer resolver esse problema. Ele tem uma atitude proativa o tempo todo. Ele quer resolver, ele vai correr atrás, ele fica incomodado por ver um problema. E muitas das vezes esse problema vira uma oportunidade. Pode virar uma empresa, pode virar algo para gerar lucro, gerar valor, gerar resultado. Por isso que é importante a gente trazer esses conceitos básicos aí de empreendedorismo, que é atitude, é mentalidade, é ter as rédeas da vida na própria mão, para a gente desmistificar daquele empreendedorismo que todo mundo pensa, é mexer com empresa, abrir com empresa, e meu filho vai ser adultizado, o meu filho vai perder a infância, meu filho vai perder a adolescência. Não, gente, não tem nada disso. E a gente fala muito sobre isso aqui. Inclusive os nossos alunos, né, relatam os benefícios que eles têm com o empreendedorismo.
tá? E recente aqui, ó, eu preparando aqui esse roteiro para esse nosso vídeo aí, essa live de hoje sobre as habilidades, terça-feira agora saiu no LinkedIn. Para quem não conhece o LinkedIn, é uma plataforma, vamos dizer assim, empresarial, onde tem muitos relacionamentos profissionais, contratação de colaboradores, voltado aí para o mercado empresarial de contratação, de recrutamento. E ela saiu uma pesquisa recente, terça-feira agora, sobre as habilidades importantes para o ano de 2026. Eu vou ler aqui, porque como é recente, olha só, para vocês prestarem atenção à importância da questão dessas habilidades novas que os nossos filhos precisam ter, os nossos filhos precisam desenvolver. E é o que a gente sempre fala, é o algo a mais da escola. A escola tem português, matemática, geografia, é importante, mas o comportamento, a atitude, a habilidade empreendedora, a mentalidade empreendedora é que faz a diferença aliado a esses conhecimentos técnicos da escola ou da faculdade. Então, olha que bacana. Eu vou ler aqui para vocês. Ei, Isa, instrumentando, seja bem-vinda, gostei de ver, hein? Participou da live passada, agora está aqui de novo. Parabéns, Isa. Legal. E aí, vou ler aqui para vocês do LinkedIn, falando sobre as habilidades. Boa noite, Isa. Com o avanço da inteligência artificial, hoje em dia tudo é inteligência artificial. E é o que mais está falando, né? E a gente tem que abrir os olhos, a gente também, e os filhos também. Porque a inteligência artificial está vindo para ficar. Tá? Mas aqui, com o avanço da inteligência artificial, as competências tradicionais estão dando lugar a novas habilidades. E o peso delas nos currículos já é maior que certificados e diplomas clássicos. Ou seja, gente, reforçando cada vez mais, as habilidades, inteligência emocional, as habilidades liderança, planejamento, persistência, determinação, saber suportar pressão, isso está fazendo uma diferença. Porque a parte técnica, as empresas ensinam, tem cursos, tem no dia a dia, você vai para o chão de fábrica, aprende, né? Por exemplo, a Ambev, que fabrica cerveja, ela tem uma universidade Ambev, com a parte técnica, mas a parte comportamental, a parte de habilidades, essa é formada ao longo dos anos. Desde criança, passando pela adolescência, isso é formado ao longo dos anos. E cada vez mais a gente está vendo a importância dessas habilidades. Porque estou trazendo aqui, né, informação aqui do próprio LinkedIn. E no LinkedIn ele traz aqui as principais habilidades. Olha que bacana. Marketing, comunicação, tá? Comunicação. E é um ponto que eu já tinha feito o roteiro dessa nossa live, e vocês vão entender aqui sobre a questão da comunicação. Porque os exemplos que eu estou trazendo aqui é sobre comunicação. Planejamento, liderança, gestão de projetos. É tudo algo que as escolas não ensinam. Planejamento, liderança, gestão de projetos, comunicação. Né? Gente, eu vejo meus filhos, as dificuldades que ele tem quando tem que apresentar um trabalho da escola na frente da turma. Hora nenhuma a escola fala, gente, faça isso, você tem que trabalhar, faça um treinamento antes, na frente de uma câmera, ou na frente do espelho, uma preparação. Não tem. Então o aluno ele começa já a ficar com medo de ir lá na frente de falar em público. E comunicação, aparecer, é um ponto principal. Afinal de contas, só é lembrado quem é visto. Então não tem jeito. E a gente vai trazer alguns exemplos de comunicadores aqui, que é importante. Outro ponto aqui que é importante para a gente pensar nas habilidades, né? A gente está trazendo aí, reforçando, é o que a gente chama de soft skills, tá? Que são essas habilidades comportamentais que estão fazendo a diferença nos colaboradores dentro da empresa, e não só dentro da empresa, mas para a vida. Né? As perguntas que eu fiz no início da live. Seu filho começa a fazer uma atividade e não termina? Seu filho não sabe lidar com a frustração? Seu filho não entende o valor do dinheiro? São essas habilidades
que estão fazendo a diferença hoje em dia. E um outro ponto aqui, trazendo o Fórum Econômico Mundial de Davos, 30% das crianças que estão no infantil hoje, entrando ali no infantil, ainda não conhecem as profissões que vão trabalhar, porque elas não existem ainda, gente. Ao longo dessa evolução de tecnologia, essas profissões vão existir. E como é que elas vão estar preparadas para essas profissões? Aí a gente já entra numa habilidade muito importante e que eu sei que é difícil, gente, lidar com os filhos, que é o aprendizado constante, tá? O aprendizado contínuo. É o que a gente chama de lifelong learning em inglês, né? Por quê? Não existe mais o ex-estudante, não existe mais o ex-aluno. Hoje a gente é aluno pro resto da vida. E eu sei que com os filhos... Ei, Marlinda! Seja bem-vinda, Marlinda! Que bom te ver por aqui, Marlinda. Quanto tempo? E eu sei que é difícil a gente colocar isso na cabeça dos filhos sobre essa questão do aprendizado contínuo. Isso é ao longo da maturidade. A gente vê alguns alunos nossos que já têm essa maturidade, nas lives a gente conversa, mas eu pego até meus exemplos dos meus filhos, a dificuldade, mas que a gente está ali, ó, usa exemplos. Por exemplo, eu uso muito lá em casa, eles gostam de futebol. Para ser um bom jogador de futebol, tem que treinar. Treino, o que é? Conhecimento, aprendizado, repetição. Isso é estudo. Então eu faço muita analogia para eles entenderem sobre o que eles querem e sobre a questão do conhecimento, que o conhecimento é contínuo, não pode parar, é para o resto da vida. Olha aí a inteligência artificial, falei há pouco tempo aí, ó, há pouco tempo atrás aí, sobre a importância da inteligência artificial, que, né, é uma das habilidades que a gente precisa ter agora no ano de 2026, segundo o LinkedIn. Outro ponto aqui muito importante, Fórum Econômico Mundial de Davos, que 70% das habilidades profissionais hoje mudarão em 2030, por conta da tecnologia, por conta da automação. E aí a gente está falando vai valorizar a inteligência emocional, criatividade, resiliência, resolver problemas, pensamento crítico analítico, tudo o que a gente está falando. E a gente sabe, gente, a escola não ensina isso. A escola ensina a parte técnica, a faculdade ensina a parte técnica. E não é à toa que o governo, né, através do braço do Ministério da Educação e Cultura, em 2018, incluiu, acho que 6 competências socioemocionais para trabalhar no ensino fundamental. Não sei se são 6 ou 8. Porque estão percebendo que se não colocar isso para ser desenvolvido, a gente, né, os filhos, os alunos vão ficar para trás diante de tamanha evolução que a gente está tendo aí nesse mundo. Então a gente falou lifelong learning, né, que é o aprendizado contínuo, não pode parar de estudar, estudar é para a vida toda, é o tempo todo, a gente tem que estar aprendendo, né? E aí, eu corroborando, tá, trazendo aí esse conceito que a gente está trazendo, essas habilidades, esses comportamentos, habilidades, atitudes. Tem uma pesquisa que eu sempre trago aqui, que eu acho que é uma pesquisa bem bacana, que reflete muito isso. Uma pesquisa feita em 2018 pela Paid Personnel, que é uma das maiores empresas de recrutamento e seleção do mundo, em que ela fez aqui com 1.400 recursos humanos de grandes empresas no Brasil, e elas chegaram à conclusão que 9 em cada 10 demissões é devido ao comportamento. Gente, 9 em cada 10 demissões. Por quê? É justamente a pessoa entra na empresa, ela entrega um currículo maravilhoso, tem ali, estudou nas principais universidades, teve algumas atividades práticas, aprendeu, mas na hora que ela entra na empresa, se ela rema contra a empresa, se ela rema contra a equipe, se ela vai contra os valores que a empresa... Gente, não dá para ficar. Não fica porque não consegue alcançar resultados. Então, às vezes ela não consegue trabalhar em equipe. Ela acha que a pessoa que está do lado é concorrente. Então, ao invés de ajudar, ela quer afundar aquela outra para ela sobressair. Gente, esse é um pensamento terrível. Nenhuma empresa vai querer você assim. E isso a gente tem que colocar desde cedo com os filhos, para eles entenderem. Então, 9 em cada 10 demissões é devido ao comportamento.
Existe um jargão no recursos humanos, eu já fui líder de recursos humanos em empresas, em que fala assim, ó, contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. De novo, gente, não adianta você ter só a parte técnica. Se você não tiver o lado emocional, habilidades, atitudes, planejamento, liderança, saber trabalhar em equipe, saber escutar, saber resolver problemas, não entrega valor, não gera valor dentro da empresa, não gera valor dentro de um grupo de amigos, não gera valor para a família, aquela pessoa que não gera valor, e gerar valor é resultado, né? Então é importante, e é uma dor que eu sempre tive, é uma dificuldade que eu tive quando eu era líder de recursos humanos, a gente conseguir justamente formar equipes com uma coesão bacana, legal, todo mundo pensando em ajudar, todo mundo pensando em colaborar para a empresa, em prol do resultado. Porque a gente não é formado para isso, os filhos não são formados para isso. De novo, a gente vai fazer prova, os filhos fazem prova, ensino fundamental, ensino médio, Enem, faculdade. Individual, é prova individual, um concorrendo contra o outro. E na hora que chega no trabalho, chega numa empresa, trabalho em grupo, trabalho em equipe, eles não são preparados para isso. Então tem essa dificuldade, por isso que a gente tem essa preocupação. E recentemente também, gente, tem até aí, ó, a gente fez um post recente aí. Boa noite, Allan Kardec, Brasil, seja bem-vindo aí. Recentemente a gente fez um post aí com Janguier Diniz. Janguier Diniz, ele é fundador do Grupo Ser Educacional, um dos maiores grupos educacionais do Brasil. Tem diversas universidades do Brasil inteiro, e ele eu já tive a oportunidade de conversar com ele, e ele é um ferrenho, ali ó, bate na tecla sobre a questão. Boa noite, Regiane Michael, sejam bem-vindos. E o Janguier bate muito na tecla do empreendedorismo no ensino fundamental e ensino médio. E ele fez uma pesquisa justamente aí no LinkedIn dele, perguntando o que você acha de o empreendedorismo entrar no ensino básico do Brasil. 73% das pessoas responderam que sim, imediatamente. Por quê? E ele coloca nesse texto dele falando, porque a gente vê que os nossos jovens, né, crianças e adolescentes, não sabem resolver problemas, não sabem tomar decisões, não sabem ter responsabilidade, não sabem ter limites, não sabem planejar, não sabem liderar, não sabem escutar, não sabem falar. Boa noite, qual o nome desse homem? Qual o homem? Ana Paula Larezent. Meu ou de quem que eu estou falando? Qualquer coisa você me fala aí. Então, Janguier Diniz, ele fala muito sobre isso, e da importância do empreendedorismo aí na educação básica. E ele trouxe aí um resultado, né, que as pessoas entendem que o empreendedorismo é importante no ensino básico. Por quê? São habilidades complementares da escola, gente. E isso é que forma, né, o MEC, Ministério da Educação e Cultura, tenta, né, na educação, fazer uma educação complementar, né, além da escola, do geografia, matemática, português, mas a parte comportamental. E a mentalidade empreendedora, ela agrega esse valor, né, ela traz esse valor. Isso, Ana Paula, desse Janguier Diniz. Esse Janguier Diniz, ele é fundador do Grupo Ser Educacional. Tá? Janguier Diniz nossa, ele está na educação há uns 40 anos. Referência na educação. Ô, Rafa Veríssimo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí, obrigado por ter participado aí, Rafa. Então, é importante esse comportamento empreendedor. Estou trazendo aqui diversos relatos. E por que a gente está trazendo isso aqui? A gente deu até um spoiler da live de terça-feira, que é interessante. Eu trouxe aqui, eu falei aqui sobre algo que vocês talvez alguns conheçam, outros não. Deu muita confusão, a CIMED, né, que é a terceira maior farmacêutica do Brasil, contratou o Toguro. Né? Então, meus filhos amam o Toguro.
Toguro é um influenciador digital, mas ela contratou o Toguro para ser o gestor de marketing da CIMED, da terceira maior empresa de farmácia do Brasil. Mas o que tem isso? Qual que é o problema do Toguro? O Toguro não tem formação acadêmica nenhuma. Nenhuma. É lógico que eu estou trazendo aqui exemplos, né, opostos para ver se choca vocês. Mas ele não tem formação acadêmica nenhuma. E no meio da área de marketing, isso gerou um rebuliço danado, porque, nossa, como é que a CIMED, a terceira maior empresa de farmacêutica do mundo, contratou um cara que não tem para ser gestor de marketing e ele não tem formação em marketing nenhuma. Só que ele tem informação da vida, ele tem informação do dia a dia, ele conquistou resultados gigantescos, aprendendo por conta própria, gente. Lifelong learning, lembra? São as habilidades que ele tem, as atitudes que ele teve, que fez essa diferenciação para conseguir os resultados. Por quê? E isso que chamou atenção na CIMED. Isso que chamou atenção na CIMED para ele, são essas habilidades. E quais são essas habilidades? Trouxe algumas aqui, né? Uma delas é uma construção de uma marca forte. Ele no primeiro momento, foi muito para o lado de estrutura física, maromba, né? Ele montou a casa dos marombas, mas ele tinha um posicionamento e ele se comunicava. Lembra que eu falei agora mesmo? Tá? Allan Kardec, estou no ensino médio estudando empreendedorismo. Não é fácil, mas busco uma melhora de vida. Parabéns, Allan Kardec. Seja bem-vindo aí. Eu sei que você curte a gente aí, eu sei que você acompanha o nosso conteúdo. Seja bem-vindo aí. Continua aqui com a gente que tem certeza que você vai voar longe, cara. Vai voar longe. Então o Toguro, ele mostrou resultado. Ele mostrou na internet, ele fez, não é só, ele criou produtos, ele vendeu produtos. Hoje ele tem uma comunicação forte. Lembra que eu falei de comunicação atrás? Então, quando os nossos alunos estão fazendo live, participando de lives com a gente, é comunicação. Eles estão aprendendo a falar, estão aprendendo a se comunicar, eles vão se comunicar com os colegas, ele vai comunicar com o professor, comunicar é fazer se entender, tá? Ana Paula dizendo, o problema dos brasileiros é achar que somente diploma garante competência. Isso mesmo, não garante não. Hoje em dia não garante mais, tá, Ana Paula? Agora é muito mais comportamento, habilidades e atitudes. Estou trazendo aqui o exemplo do Toguro, tá? Ele tem uma execução, ele executa, ele faz, ele vai para a rua, ele faz vídeo. Eu estou vendo muitos vídeos dele que ele está fazendo na CIMED. Gente, ele pega e faz acontecer, ele executa. Não é aquele cara que fica sonhando, querendo, não, ele pega e faz. Lembra que a gente eu perguntei no início da live, seu filho começa a fazer um monte de coisa e não termina? É o poder da execução. Isso é uma habilidade, é executar, é planejar, executar e realizar e alcançar os resultados. Então nós estamos falando aí de habilidades empreendedoras que o seu filho precisa ter para terminar as coisas que ele começa e não ficar no ar sem terminar. Isso que é importante, né? E por isso que a gente fala que o empreendedorismo, a mentalidade empreendedora, os alunos começam a colher desde já. Então a gente tem o Kelvin aí, ele falando do que ele aprendeu com a gente sobre a gestão do tempo. E ele falou na live, ele falou assim, antes eu começava uma coisa, não terminava, começava uma coisa, não terminava, e aí no final do dia ele não terminava nada, ele estava em pânico, e na hora que ele foi entender sobre planejamento e gestão do tempo, falou, isso é tudo para mim, isso é tudo, eu consigo entregar resultado, terminar o que eu comecei a fazer, e no final do dia eu estou tranquilo, eu estou calmo. Então os alunos começam a colher os resultados desde já. Né? Então por isso que a gente está trazendo a questão do Toguro, que é um exemplo, né, falando de comunicação, de execução, de aprendizado. Ele aprendeu no dia a dia ali, porque ele era uma pessoa humilde, simples, persistência. Né? Ele teve que ter muita persistência, porque ele recebeu muito não por aí, e recebe até hoje. Agora aí na CIMED recebeu altas críticas sobre ele assumindo a gestão de marketing da CIMED. Né? Então, o ponto principal aí do Toguro, que eu estou trazendo, habilidade de comunicação, é uma habilidade, coragem,
né, para ele enfrentar o novo, enfrentar algo desconhecido. Consistência, ele está ali, ó, sempre fazendo na internet, fazendo vídeo, faça sol, faça chuva. É a pergunta para o seu filho tem paciência de ir para o treino de futebol, tem paciência de estudar todo dia, tem paciência de ir para o balé todo dia, fazer o balé todo dia? Isso é consistência, isso é determinação, isso é disciplina, isso é foco. São habilidades que vão levar o seu filho a alcançar o resultado, o sucesso. Então, isso é importante. Vou trazer aqui, ó, e são essas coisas, é o que a gente fala, o empreendedorismo não é sobre diploma, é sobre mentalidade, atitude e execução. Né? Seu filho pode ter curso superior e empreender, seu filho pode não ter curso superior e empreender. Quantos a gente sabe, olha, pega Mark Zuckerberg, fundou o Meta, né, Facebook, não terminou a faculdade. Tudo bem que ele entrou numa faculdade top, né, para ele entrar lá ele já teve que ter uma diferenciação. Steve Jobs, que fundou a Apple, mesma coisa. E vou trazer aqui mais um exemplo aqui, gente, do Brasil aqui também, sobre comunicação, que não tem diploma. Silvio Santos, gente. Silvio Santos não tem diploma. Mas qual que é a habilidade dele que mais chamava atenção? Oi! Comunicação. Comunicação, gente. Ele se comunica bem. Desde lá atrás, quando ele era camelô, ele se comunicava, ele sabia falar, ele sabia entender a dor do outro, a empatia, ele é empático. Quantas vezes ele não chamava a pessoa lá no palco e conversava de onde que você vem, e batia papo, e conversava com um monte de coisa. Boa noite, Maílson, seja bem-vindo aí. Ele tinha o dom da comunicação. Olha o Toguro, dom da comunicação. E não só isso, ele tinha, porque ele era camelô, né? Camelô, ele tinha propósito, ele sabia o objetivo que ele queria ter. Olha as habilidades, gente. Ele sabia o que ele queria ter, o que ele queria conseguir, esse objetivo. Oi, Maílson, serve para qual idade? De 7 a 17 anos, tá? Ele sabia o objetivo, ele tinha clareza no que ele queria, foco, disciplina, determinação, tudo que o Toguro também tem, comunicação, né? E para ele, como ele não tinha curso superior, gente, quem não tem curso superior, ele aprende, ele estuda, todo mundo, a gente, né, tem um estigma de que não fez curso superior, o cara não estuda, para ele conseguir os objetivos, não tem como, ele tem que estudar muito, porque ele tem que suprir o que ele não aprendeu, né? Outra questão do Silvio Santos, ele assumiu riscos, para ele construir o império dele. Teve banco que faliu, ele colocou o patrimônio dele à disposição para cobrir o rombo do banco, ele não deixou, ele tinha responsabilidade. Olha uma outra habilidade aí, ó, essencial, você saber, né, o seu filho saber das decisões e atitudes que ele tem e as consequências, e ele ter responsabilidade sobre as consequências. Então isso é importante para formar um filho com a mentalidade empreendedora, né? E sempre, o tempo todo, aprendendo. E aí eu trago aqui outro exemplo, gente, trazendo aqui, ó, referência de livro aí também. Flávio Augusto, para quem não conhece, tá? É uma referência de empreendedorismo também. Não tem curso superior, montou um império. Hoje ele tem um império, tá? Um livro bem bacana para vocês lerem, Ponto de Inflexão, vai uma dica aí. Montou um império. E ele é um grande empreendedor, empresário, e fomenta o empreendedorismo. Não tem curso superior. Quando ele fundador da escola de inglês WhatsApp, quando ele fundou a escola de inglês WhatsApp, ele nem sabia falar inglês. Mas ele dominava uma habilidade essencial, sabe qual que era? Vendas. Ele sempre foi um excelente vendedor. Ele trabalhava antes numa escola de inglês, que o dono deu muito apoio, hoje é sócio dele também, deu muito apoio, e ele aprendeu vendas nessa escola de inglês, e ele teve coragem, autoconfiança de abrir o WhatsApp só com vendas, não sabia falar inglês. Ele fala que, inclusive, ele foi aprender a falar inglês anos depois, mas ele tinha habilidade, ele tinha o dom, e não tem curso superior. E isso é que é bacana, gente. A gente entender que, lógico, trazendo
a parte técnica com esse comportamento, essa mentalidade empreendedora, só potencializa, né? Só aumenta. Eu trouxe aí, ó, na live passada, o caso da doutora Tatiana, que é a bióloga, né, que está trazendo aí, revolucionando a questão da mobilidade de quem é tetraplégico, paraplégico, e é uma brasileira, né, mas que ela tem um perfil, uma mentalidade empreendedora aliada a um conhecimento técnico vastíssimo, porque tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem um conhecimento técnico, mas ela não desistiu, porque ela poderia ter desistido lá atrás, né? É isso aí, Isa. Não sabia que ele não tinha superior, que legal. E é a referência, Isa. Não é só porque não tem o diploma que ele não vai alcançar, mas ele tem uma mentalidade empreendedora forte. E é isso que a gente fala para a gente desenvolver nos filhos, desde cedo, essa mentalidade empreendedora. Sei que não é fácil, gente. Eu tenho 2 também, né? E não é fácil a gente desenvolver essa mentalidade empreendedora com persistência, disciplina, mas é o que a gente coloca para os nossos alunos e eles relatam para a gente aí nas redes sociais aí, justamente do que eles conseguem alcançar, né? Os objetivos, e eles abrem a cabeça, né? Igual o caso da Maria Flor, que ela gosta de desenhar, fazer desenhos, e ela coloca a criatividade dela ali à prova, e ela consegue vender os desenhos dela, ela já está mexendo com a conta no banco, já está investindo dinheiro, poupando dinheiro, pensando no futuro. Então, isso mesmo, Ana Paula, empreender é transformar o mundo, sair do sistema. Sensacional, é isso mesmo. Empreender, inclusive a gente fala aqui muito que o empreender o empreendedor, ele resolve um problema da sociedade, gerando valor à sociedade. E essa sociedade, ela pode ser uma família, pode ser um bairro, pode ser um clube, pode ser uma cidade, pode ser um continente, por aí vai. E gerando valor à sociedade é quando ela resolve um problema. E não necessariamente precisa abrir uma empresa. Igual a gente cita vários exemplos aqui, ó. Vou citar um outro exemplo aqui, ó, que é de exemplo de empreendedora, não tem diploma, mas que ela gera um benefício social para a sociedade fora do normal. A Marta, jogadora de futebol. Nossa, Ivan, mas jogadora de futebol empreendedora, ela tem uma mentalidade empreendedora gigantesca para conseguir superar todos os desafios. Ela era do interior do Nordeste, eu não lembro se é Alagoas, do interior, de uma cidade do interior. Eu sei que ela, quando ela tinha 10, 11 anos, ela era muito boa no futebol. O pessoal não deixava ela entrar nos torneios de futebol masculino. E aí queriam machucá-la, bater, chutar, para ela sair, porque ela era muito melhor do que os meninos, e dava problema. Ela não desistiu, e depois recebeu uma proposta para ir para o Rio, se eu não me engano, Vasco, eu não lembro o time. Ela veio sozinha, nova, que acho que 14, 15 anos. Olha a mentalidade empreendedora dela, né? De ter coragem, de persistência, de disciplina para treinar, não desistir. Imagina, tanto que ela sofreu, e hoje, né, ela foi eleita 6 ou 7 vezes a melhor do mundo, é uma referência mundial, é uma referência que inspira um monte de meninas a jogar futebol, a enfrentar os desafios, a enfrentar os preconceitos, né, que existem por aí. Ela briga pelos preconceitos. Olha a referência que ela é. Olha como ela resolve vários problemas da sociedade, gerando valor à sociedade. E isso é ter mentalidade empreendedora. Isso que seu filho tem que desenvolver. Por quê? Para ele alcançar o sucesso, alcançar o resultado, através dessas habilidades. Porque estou trazendo exemplos aqui, ó, que não necessariamente com diploma. Trouxe com diploma, sem diploma. O diploma é, entre aspas, um pouco até mais fácil. Mas quem não tem diploma, né, pegando Marta, se você pegar, ó, o pessoal, né, eu vejo meus filhos ver onde está hoje, Messi, Cristiano Ronaldo, mas eu falo com eles lá, falo assim, aqui, eles treinam todo dia, aí tem dia que meus filhos estão lá, não, tá chovendo, eu não vou hoje não, filho, Messi,
o Cristiano Ronaldo, lá atrás, com chuva, sem chuva, ia treinar. Doente ou não, ia treinar. Mentalidade empreendedora. Não adianta, isso é que faz a diferença. Isso que faz a diferença são as habilidades essenciais para o seu filho ter uma mentalidade empreendedora, para ele conseguir os resultados. Então a gente já falou aqui de várias habilidades e que são complementares à escola, que a gente tem que desenvolver nos filhos, nas crianças e adolescentes, para conseguir. Então a gente falou planejamento, disciplina, foco, comunicação, liderança, execução, inteligência financeira. Gente, inteligência financeira, está até abrindo aspas aqui. Hoje, 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Desses 78%, 29% estão com dívidas atrasadas. E sabe qual que é a principal causa disso? Não ter tido educação financeira na educação básica, vamos dizer assim. Onde existe a educação financeira já na educação básica no exterior, eles colhem excelentes resultados, assim como a empreendedora também. Por quê? Não sabem poupar, não sabem guardar dinheiro. Finanças, gente, começa por aqui. Ó. Olha aí, a gente falando de mentalidade de novo. Finanças começa aqui. Como que finanças começa aqui? Vai ver lá o seu vizinho com um carro novo. Se o seu filho ou você não vai querer comprar um carro novo e às vezes você não tem o dinheiro, você vai pegar um empréstimo, vai financiar. Allan Kardec, hoje em dia só diploma não é garantia de um bom futuro. Isso mesmo, Allan. Isso mesmo. E inteligência emocional começa aqui. Mentalidade empreendedora, mentalidade financeira. Começa tudo aqui. E é isso que a gente tem que preparar desde cedo. Né? Quando a gente vê os nossos alunos, por exemplo, esqueci o nome dele, Davi, que ele queria comprar um telescópio, porque ele gostava de ver as estrelas, e ele teve um objetivo de comprar um telescópio. Isso tudo ele falou na live aqui pra gente. E que ele entrou no nosso curso para ele ver como é que ele poderia juntar dinheiro, lógico, gente, influenciado por pai e mãe. Né? Lembra o que eu falei lá no início da nossa live? Nós, pais e mães, somos os maiores e melhores exemplos para os filhos. Lógico que influenciado pelas mães. E ele começou a fazer brigadeiro, vender brigadeiro, para ele ter o dinheiro, juntar o dinheiro, guardar o dinheiro, poupar o dinheiro, olha a educação financeira, para comprar o telescópio. Ele aprendeu o valor do dinheiro, ele aprendeu que dá trabalho ganhar dinheiro, que dá trabalho segurar a ansiedade para não querer gastar, não se endividar. Um baita de um aprendizado. Davi de 9 anos no relato. Né? Ana Paula, acho que essa nova geração tem muita deficiência em proatividade, muitas informações por segundo. Com certeza, com o celular, hoje em dia, inteligência artificial, né, tem tudo na palma da mão, né, então eles têm essa dificuldade então, de correr atrás, de buscar, de trabalhar no sentido de se esforçar para conseguir algo. Eles têm essa dificuldade sim, não tenha dúvida. Eu vejo muito meus filhos lá em casa, né, sobre isso. Então eu tenho essas dificuldades que vocês têm. E um outro ponto aqui, uma outra habilidade importantíssima que a gente sempre fala, gente, inteligência emocional. Aí eu falo da inteligência emocional e inteligência socioemocional. A emocional é a gente reconhecer, entender as nossas emoções. É o seu filho entender a frustração e diante da frustração qual é a ação que ele vai tomar. Diante de uma derrota, ele perdeu no jogo, ele vai se frustrar. Qual que é a decisão que ele vai tomar? Seu filho foi no shopping com você, ele quis comprar tal coisa, você não falou que não pode, que não ia comprar. Seu filho faz aquele escândalo no shopping, grita lá, esperneia. Isso é a emoção, eles entenderem. Então a gente tem que abrir os olhos dos filhos e explicar as emoções, os sentimentos. E o socioemocional é o relacionamento dele com os colegas, é o relacionamento dele do que ele faz com o colega, o bem ou o mal, as decisões, as atitudes que ele toma, e ele entender, ter empatia. Pô, machuquei meu colega, ele não gostou daquilo que eu falei, vou lá pedir desculpa, vou assumir, vou ter responsabilidade sobre a minha atitude, vou lá explicar para ele que eu errei, pedir desculpas. Isso é inteligência socioemocional. Isso numa empresa faz a diferença. Né?
para você entender o colega, qual dificuldade que está passando, qual dificuldade que ele está tendo naquele momento, está tendo um problema com a família, né? Está tendo um problema com o filho. Isso faz a diferença na vida e na vida profissional. E isso é importante. Então são essas as habilidades que a gente está falando aqui. Uma outra habilidade, gente, que é um erro forte que a gente, pais, mães, escola, tem. Não deixar errar. É o medo, a gente colocar nos nossos filhos o medo do erro. E sabe o que é ruim por causa disso? A gente acaba com as inovações. Por quê? Inovação acontece quando você faz, erra, corrige, aprimora, aperfeiçoa, faz, erra, corrige, aprimora e aperfeiçoa. Só que quando a gente mata ou coloca esse medo do erro, a inovação não aparece. Olha lá o exemplo lá do Thomas Edison, da questão da lâmpada, né? Ele fala lá, né? Não é que ele errou, ele não conseguiu, foram não sei quantas mil tentativas até ele conseguir acertar. E a gente faz isso, né? O filho errou, não faz isso, tal. Ou então ele faz algo diferente, e tá tudo bem. A gente vai lá, mata a criatividade do filho, e aí a inovação vai embora. Porque ele começa a ter medo de errar, né? E aí a escola toda, não, é certo ou errado, é certo ou errado, é certo ou errado, é certo ou errado. Errou, perdeu ponto, errou, perdeu ponto. E aí na hora que você chega lá, entrou dentro de uma empresa, agora você vai ter que usar a criatividade, agora você vai ter que inovar, criar soluções para problemas que a gente tem. Se a gente matou a criatividade durante anos. Então isso é importante, a gente não matar essa criatividade, porque ela é da criatividade que vem as inovações. Tá? E isso é importante. São essas habilidades que a gente está falando aqui nessa live, falando aí de, né, não somente a parte técnica, mas hoje, cada vez mais, eu arrisco a dizer que para ser um bom colaborador, para ser um bom pai, uma boa mãe, a gente precisa ter um pouco, 50% parte técnica, 50% comportamental, habilidades e atitudes. Acho que hoje não tem como. A gente vê atletas, né, muito pegando essa questão aí do emocional. A Simone Biles, que é a ginasta olímpica norte-americana, que teve uma Olimpíadas, acho que 2 Olimpíadas atrás, ela pediu um tempo, que a cabeça dela não estava dando conta. A pressão era muito forte. Então, essas habilidades emocionais, comportamentais, atitudes, são importantes para os filhos e a gente preparar o quanto antes para eles se destacarem, para ele conseguir alcançar os objetivos. Né? E isso é importante. E aí eu pergunto, né, de novo, vem com aquela pergunta, se você quer que o seu filho alcance os resultados, os objetivos ou o sonho dele, com essas habilidades que ele tem hoje, vocês acham que eles vão conseguir? O que vocês acham? Ele sabe lidar com frustrações, ele sabe lidar com derrotas, ele tem a consciência financeira do valor quando você está trabalhando lá, que aquilo ali custa muito, né? Não só para você ganhar o dinheiro, mas é o tempo que você não tem com ele, que às vezes ele te cobra. Né? Papai, não, você está viajando muito, papai, você está trabalhando no final de semana. Isso dói no coração, não dói? Será que o seu filho tem essa consciência financeira? Igual eu citei o exemplo aí na live anterior, da mãe falando que a filha só queria que compra. Aí ela fez o curso com a gente, ela entendeu sobre orçamento, sobre gasto, de onde que vem o dinheiro, que o dinheiro não dá em árvore, nem dá no caixa eletrônico, que sai ali à vontade, e nem no cartão de crédito. Ela começou a entender, e a mãe falou assim, agora ela entende que da onde que vem o dinheiro, de onde que é o esforço, é a consciência financeira fazendo a diferença. Né? Quando o aluno relata para a gente que ele conseguiu ser eleito representante de turma, que era um objetivo, um sonho, era o resultado que ele queria, ele conseguiu, através que ele aprendeu com a gente sobre liderança, planejamento, comunicação, oratória. Então, isso são as habilidades que o seu filho começa a aprender, começa a colocar em prática, já começa a colher os resultados,
Imagina lá na frente, na hora que tiver diante de uma entrevista de emprego, ele se vendendo, se portando, se comunicando. E Allan Kardec, senso crítico sensacional. Acredito que ter um senso crítico seja importante, o que acho. Concordo também, concordo plenamente, Alan. Alan, quantos anos você tem? Depois você me fala aqui. 14? Eu não lembro, não sei se você me falou aqui. Mas continua acompanhando a gente aí. Senso crítico também, gente. E então, essas são as habilidades que a gente, pai e mãe, a gente tem que abrir aos nossos horizontes, que não é só parte técnica, não é só Enem, não é só geografia, história, matemática, português. Isso é importante, muito importante, mas a gente tem que agregar esse comportamento para não deixar o seu filho entrar naquela estatística que eu falei agora há pouco. 9 em cada 10 demissões é devido a comportamento. Reverta essa situação. Né? Quantas vezes, né? Eu estou falando eu como pai, você vê seu filho lá com o celular, lá, fica lá no celular, tal. Gente, proatividade, vai atrás. O pai tem que botar limite, tem que botar tempo de tela, tem que botar ordem, planejamento para ele sair daquele marasmo. Então depende da gente. Afinal de contas, nós pais somos os maiores e melhores exemplos para os filhos e nós somos os líderes dos nossos filhos. A nossa família é uma empresa e quem lidera são os pais, os responsáveis, vó que é responsável, quem que é o responsável. Cabe a gente a liderar. Liderar não é agradar todos, não tem jeito, mas é a gente traçar a direção, traçar o comportamento que você quer que o seu filho tenha, que sua filha tenha, diante daquele objetivo, daquele sonho. O líder, esse é o papel do líder. Ele vai ter que falar não, vai ter que dar limites. Né? Pai e mãe tem que dar limite para os filhos, porque filho sem limite é filho sem chão e ele vai aprender na vida da pior maneira possível. Né? Sem base, não vai ter base. Então nós pais, a gente tem que também dar o limite, dar o norte, dar a orientação, falar não com os filhos, e porque eles têm que entender. A gente tem a maturidade, a gente está aprendendo, a gente está aqui justamente para aprender. Tá, pessoal? E aí a gente, falando das habilidades, falando se o seu filho vai alcançar os sonhos, os resultados, esse é o nosso objetivo da EUSA Escola de Empreendedorismo, que é justamente a gente desenvolver a mentalidade empreendedora no seu filho, para ele alcançar os resultados. Né? Isa falou tudo, somos responsáveis, mas uma grande parte estão terceirizando essa responsabilidade. Concordo plenamente com você, Isa. Por isso que a gente aqui da EUSA Escola de Empreendedorismo, a gente gosta de trazer os pais para junto da educação. A gente, no final, toda a aula, a gente tem um grupo de WhatsApp das turmas, a gente envia um resumo das aulas e como os pais podem incentivar aquele conteúdo dentro de casa. A gente envia também a missão, que é a lição de casa, para ser feita, para o pai acompanhar. A cada final de módulo, a gente faz uma reunião com os pais, para a gente ter o feedback, a gente dá feedback, a gente conversa, justamente para a gente trazer os pais para essa educação. Essas lives que a gente faz também, toda semana, é também para isso. Para a gente abrir a cabeça dos pais, para a gente poder ajudar os pais, para a gente trazer nessa conversa aí, vocês estão tem aí o Allan Kardec, que é adolescente, que está aí com a gente, que está sempre participando com a gente. Então isso é importante, ter essa interação, essa conversa para a gente abrir a cabeça de pais, de mães, para a gente abrir para essa educação, para essa criação e não terceirizar, porque isso está nas nossas rédeas. Quem escolhe a escola é o pai e a mãe, onde o filho vai estar. Quem escolhe os companheiros que o filho vai andar é pai e mãe. Então, não tem jeito. A gente tem que ter as rédeas da família na mão, da criação, da educação dos filhos e assumir. E não terceirizar. Né? E é o que a gente não faz aqui. A gente procura trazer a educação para junto da gente. Né? E, finalizando aí a nossa live, gente, fazendo aí o convite para vocês, terça-feira que vem, a gente vai ter uma aula online gratuita, onde a gente vai mostrar o caminho
para vocês, para desenvolver essa mentalidade empreendedora nos seus filhos, para eles alcançarem os resultados. A aula vai ser às 20 horas pelo nosso canal do YouTube. Quem tiver interesse pode entrar no link da bio aqui para fazer inscrição, vai receber todas as informações. A gente vai ter as aulas ao vivo, são quais dias? A gente tem as lives, a gente comunica. A gente vai ter uma aula ao vivo para os pais, tá, Ana Paula? Na próxima terça-feira, dia 3 de março, às 20 horas, no nosso canal do YouTube. Entra no link da bio aqui, se inscreve aqui no WhatsApp, você vai receber todas as informações, inclusive das lives que a gente vai ter e dessa aula do dia 3 de março, tá? Que a gente vai ensinar com o tema Criando um filho empreendedor. E a gente vai mostrar o caminho para vocês, para criar esse filho com a mentalidade empreendedora, para eles conseguirem alcançar os resultados. Tá joia, gente? Agradeço aí por vocês terem acompanhado a gente nessa live. E espero vocês na próxima terça aí. Um abraço, obrigado e fiquem com Deus!